Olá, um grande abraço a você, assinante da TV Climatempo. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos no ar com o programa Inspiração. E hoje nós vamos trabalhar um assunto muito interessante. Você já ouviu falar no processo de coaching? Processo de coaching, o que é esse processo? Para que ele serve? Bom, se você tem sonhos, se você tem metas, tem vontade de realizar, ou fez muitas promessas aí no ano que passou e quer cumpri-las, nós vamos conversar hoje com uma coach aqui no programa Inspiração. O nome dela é Silvana Macedo e a gente vai começar essa entrevista a partir de agora. Silvana, muito obrigado pela sua presença e a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o que é coaching? Certo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. E coaching é um conjunto de ferramentas e técnicas que tem como objetivo acelerar o alcance de metas e resultados. Isso é o coaching. Mas tem uma definição que eu tive acesso há pouco tempo, que é do Kaji, que ele diz o seguinte, que o coaching, imagine a sua linha do tempo, passado, presente e futuro. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fez no passado, logo você já tem um futuro pré-determinado. Mas só que você precisa e deseja alcançar coisas diferentes. E para isso, você precisa enfrentar algumas coisas que a gente chama de medos, você precisa enfrentar desenvolver alguns novos comportamentos, você precisa, enfim, superar algumas deficiências ou desenvolver algumas novas habilidades para poder alcançar esse novo objetivo. E isso faz com que você saia da sua zona de conforto. E o coaching, então, tem o papel de apoiar a pessoa ou a organização no alcance desse objetivo, sustentando a mudança. Todas as pessoas, elas estão credenciadas a fazer um processo de coaching? Bem, o processo de coaching, ele não é um processo terapêutico. Porém, tem pessoas que ao passar pelo processo de coaching, ele até pode ter um ganho terápico. Mas o coaching, ele é uma metodologia que ele foca o seu futuro. Diferente de uma terapia que seria focar no passado, resolver o passado. Bom, a gente está falando muito aqui de processo. Então, um processo, subentende-se que ele tem início, meio e fim. É mais ou menos isso? O coaching é um processo de início, meio e fim? Isso mesmo, um processo de início, meio e fim. Ele começa com um diagnóstico da sua situação atual. Então ele identifica, através de ferramentas específicas no coaching, ele identifica como está o seu momento de vida. Ou, se é numa organização, ele identifica como é que está a situação organizacional. Segundo passo, ele identifica onde você quer chegar. Ele contribui para que a pessoa ou a organização tenha clareza de onde se deseja chegar. Porque, infelizmente, a gente ainda se depara com muita gente que tem dúvida, ou até mesmo nem sabe o que ela quer. E aí você está naquela situação, né? Que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Esse, inclusive, é um provérbio chinês, né? Se você não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É mais ou menos isso, né? E o coaching, ele tem disso, né? Digamos, se eu chegar para você hoje e estiver nessa situação, eu tenho várias alternativas, a minha cabeça está uma bagunça e eu não sei para onde eu quero ir, mas eu tenho muita vontade de chegar a algum lugar. Como é que faz um negócio desse? Como é que se resolve, Silvana? Porque assim, eu vou chegar todo bagunçado, imaginando caminhos, vamos dizer. Estou com uma estrada aqui em cima, uma estrada aqui embaixo, outra que está lateral, eu não sei para onde ir. Eu preciso focar, eu preciso transformar isso num caminho só. Como é que faz isso? Isso. Primeiramente, a gente trabalha com a roda da vida. Então, a gente analisa ali várias áreas da vida de uma pessoa, que subentende-se que, como uma roda, ela precisa estar em equilíbrio. Logo, avaliando essa roda da vida, a pessoa consegue identificar qual é a área da sua vida que precisa de maior foco nesse momento. Por exemplo, traduzindo, uma pessoa, ela estava querendo comprar uma casa, porém não tinha uma faculdade ainda. Aí, conversando com ela, a gente identificou o seguinte, que se de repente ela fizesse a faculdade dela, ela poderia conseguir um emprego que seria muito melhor remunerada, logo ela poderia comprar a sua casa paralelamente ao seu estudo. Se ela de repente fosse logo comprar a sua casa, com o salário que ela tinha anteriormente, talvez ela ficaria uns 10 anos presa naquela prestação da casa
e não teria estudado. Assim não, ela conseguiu as duas coisas. Ela conseguiu priorizar o estudo e logo veio a casa na carona. Esse trabalho de coaching ele acontece como? É uma vez por semana? É todo dia? É por sessão? É por telefone? Como é que funciona? Tá, vamos falar assim no processo individual. Ele pode ser de acordo com a necessidade do cliente, ele pode ser contratado semanalmente, aí depois, quando a pessoa já está bem encaminhada no processo, pode aumentar o espaço dos encontros de 15 em 15 dias e, por fim, uma vez por mês, até que termine o processo. Isso pode se dar por telefone, Skype ou presencialmente. E numa organização, depende da necessidade ou do objetivo pelo qual está sendo contratado o coaching. Nós temos então duas formas. O coach individual, é dado o nome de life coaching, coach de vida, né? E o coaching executivo, que é para empresas, certo? Então a pergunta que eu te faço agora é a seguinte: coach de vida, eu vou lá, eu tenho alguns sonhos e o que vai depender para eu conseguir conquistar? Muito bem, eu vou ser contratado, eu vou contratar você para fazer um trabalho de coach comigo. É possível garantir o resultado? 5% é o coaching, 95% é a pessoa. Ela precisa estar inteira no seu processo, ela precisa se comprometer. É importante que ela se comprometa no processo. Então depende única e exclusivamente do contratante. Como é que funciona uma sessão? Por exemplo, o que vai acontecer comigo? Eu tô te contratando para ser minha coach. Aí você comentou que numa primeira sessão a gente faz uma avaliação chamada Roda da Vida, onde você analisa como está a nossa vida, enfim. Numa segunda sessão, o que acontece? Um exemplo interessante que aconteceu. Teve uma executiva que me procurou por uma questão profissional. Ela queria alavancar a sua carreira. Conversando, a gente identificou que o problema dela não era o profissional, era relacionamento. Então aí focamos na questão relacionamento. Então, depende dos objetivos que foram destacados ou que foram acertados na primeira sessão. Eu tenho o meu objetivo, eu quero conquistar, mas eu penso que eu não vou conseguir. Aí entrou uma questão bem interessante, muito bem colocado, que os nossos pensamentos determinam as nossas ações e as nossas ações determinam os nossos resultados. Então, se eu quero mudar os meus resultados, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. E como que eu vou mudar essa forma de pensar? Mudando o meu foco. E como que eu vou mudar esse foco? Mudando as perguntas que eu faço para mim mesmo. Porque são os nossos pensamentos que nos elevam ou são os nossos pensamentos que nos derrotam? Nós somos as pessoas que somos os responsáveis pelos nossos sucessos ou fracassos. Digamos assim, eu coloquei esse exemplo, eu acho que eu não vou conseguir. O Brasil, o governo tem colocado muitos impostos, eu nasci numa cidade pequena, do interior, enfim, vários fatores que me deixam com essa crença, vamos colocar assim, essa maneira de eu acreditar em alguma coisa. Ou seja, essa mentalidade. Essa mentalidade, exato. Tem como mudar isso? Ou seja, eu tenho como sair... Não, eu vou conseguir. Como? Lógico, tem como fazer isso. E como é que se faz isso? Foi feita Anthony Robbins fala que foi feita uma pesquisa. Ele fez uma pesquisa para entender por que as pessoas ricas ficam cada vez mais ricas e por que as pessoas pobres ficam cada vez mais pobres. E ele chegou na seguinte conclusão, que é a mentalidade de cada um que faz eles adquirirem sucesso ou não. E como que a gente pode fazer então para conseguir melhores resultados? Seria, mesmo quando a tua realidade está te ferrando, seria assim, no coaching a gente trabalha visualizar o seu resultado antes mesmo de ele ter acontecido. E como que funciona isso? Imaginar que a coisa já aconteceu. Deixa eu trazer um exemplo bem bacana. Foi feita uma pesquisa com 3 times de basquete. Certo. Eles teriam que treinar durante 6 semanas, treinamento todos os dias, muitos arremessos por dia. Então, um grupo iria fazer esse treinamento de forma física. Um segundo grupo
iria fazer apenas observando esses arremessadores. E um terceiro grupo iria apenas treinar mentalmente esses arremessos. E aí eu te pergunto, qual foi o grupo que você acha que conseguiu os maiores números de arremesso? Olha, eu acredito até que deva ter sido as pessoas que treinaram com a bola ali e tal, não foi? Mas não, foi as pessoas que treinaram com a mente. Com a mente. Isso, por quê? Porque ela imaginando aquele resultado, ela ficou livre daquela realidade que muitas vezes diz para ela que talvez ela não teria capacidade de fazer. Porque capacidade todos nós temos. Você já viu alguma coisa sobre a mente consciente e a mente subconsciente? Então dizem que nós utilizamos apenas 10% dessa mente subconsciente. Dizem que Albert Einstein, que foi um dos maiores gênios do século XX, ele utilizou apenas 15%. Isso quer dizer o quê? Que 85% dessa capacidade está latente e prontinha para ser utilizada. E nós ainda temos 90%. Então todos temos capacidade. O que nos falta muitas vezes é acreditar nessa potencialidade. E como mudar essa crença? Mudando os pensamentos. E até mesmo questionando a crença. Certo. Fazendo perguntas então. Fazendo perguntas, eu mudo a minha forma de pensar, é isso? Deixa eu te fazer um exemplo de pergunta poderosa. Se de repente eu perguntar assim, por que tudo dá errado comigo? Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Para onde que está indo a minha atenção? Para o problema. Então, todo o meu cérebro fica direcionado para o problema. Já, se eu perguntar assim, como é que eu posso fazer para da próxima vez acertar? O que depende de mim e não dos outros para que eu consiga alcançar esse objetivo? Mudou ou não mudou? Mudou. Eu estou me projetando para a solução, eu estou me projetando para o resultado. E a mesma coisa, é muito interessante que acontece nas empresas, quando algum colaborador faz alguma coisa errada ou acontece alguma eventualidade, o líder, quem errou? Quem foi o culpado? Quando, na verdade, esse líder deveria pensar, tudo bem, estamos com essa situação, agora qual é o próximo passo? O que a gente pode fazer para resolver da melhor forma possível? Ou o que a gente pode fazer para melhorar as vendas? O que a gente pode fazer para a equipe estar sempre motivada? Então essas perguntas estão direcionando para a solução. Então quer dizer que se eu mudar as perguntas, se eu procurar colocar o foco na solução e procurar através da minha mente estratégias para resolver o problema, é melhor do que eu ficar pensando, meu Deus, a minha conta do banco está zerada, meu Deus, eu não vou conseguir atingir esse objetivo. É melhor? É isso? É melhor, com certeza. Tem até uma metáfora que eu adoro contar, é assim, sobre o poder das perguntas poderosas. Um senhor, ele tinha feito a sua economia durante anos. Aí, de repente, chegou um outro oferecendo a ele um sítio para ele comprar. Ele disse, olha, você nem precisa avaliar esse sítio porque, olha, é um sítio maravilhoso. Aí ele confiou e comprou esse sítio. Chegando lá, ele se deparou com um terreno todo arenoso e um terreno que só dava cobra. E aí no começo ele começou a se perguntar, meu Deus, mas por que essas coisas acontecem comigo? Mas eu sou um azarado mesmo. E ficou lá embaixo. Aí de repente ele, peraí, mas o que eu posso fazer com essas cobras todas? O que eu posso fazer então para que eu possa ter o retorno do meu investimento? Aí ele descobriu que ele poderia enlatar aquela carne das cobras, passou a exportar aquelas carnes e descobriu também que do couro da cobra daria para fazer sapatos maravilhosos, acessórios femininos, bolsas maravilhosas e com isso ele se tornou uma pessoa multimilionária. Até tem uma história, já que você contou essa, eu lembrei de uma também. 2 vendedores foram mandados para um país, 2 vendedores de calçados. E aí eles chegaram lá e um passou um relato para o chefe, para o diretor assim, chefe, preciso voltar porque aqui ninguém calça sapato. Então nós não podemos comercializar. E o outro vendedor, pelo contrário, colocou um e-mail assim, chefe, mande mais sapatos, porque aqui ninguém calça sapato. Então temos uma grande oportunidade de venda.
Mas, Silvana, eu sei que você também atua com empresas. E isso eu vou te perguntar após o nosso intervalo. Eu quero saber como é que é o coaching executivo. Se você é um gerente, um diretor de uma empresa, quer trabalhar com a sua equipe, quero saber como é que funciona esse processo na empresa. É um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.